Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira teleaula da disciplina de saúde mental. Nós estamos retomando as nossas aulas ao vivo com o intuito, de estarmos próximos a você, e eu me coloco à disposição, eu conto com a participação e a contribuição de vocês durante o desenvolvimento dessa aula. Eu sou a professora Daniele Tomedi, sou enfermeira formada pela Universidade Estadual de Londrina, tenho residência em cuidados intensivos no adulto e sou mestre em enfermagem pela mesma universidade. Ao longo dessa disciplina, nós abordaremos aí a questão da psicopatologia, das emergências psiquiátricas, e nesse primeiro momento nós vamos abordar aí a introdução. Então, como foi desenvolvida a história da psiquiatria a nível mundial e a nível de Brasil, tá? Importante a gente pensar aqui na saúde mental que ela não vai ser considerada a ausência de uma doença ou uma comorbidade mental. Então, ela vai envolver uma questão muito mais ampla, uma questão muito mais abrangente. Então, quando a gente fala de saúde mental, ela não é um sinônimo de ausência de uma doença mental. Então, envolve aí toda a questão de bem-estar, de como a gente vai lidar com os nossos sentimentos, sejam as alegrias, sejam sentimentos não tão bons, não tão positivos, como que a gente realiza esse enfrentamento no nosso dia a dia. Então, ao longo dessa aula, então, além desse enfoque aí das psicopatologias, eu convido você a pensar também nessas enfermidades, essas patologias consideradas transtornos leves, como a ansiedade, que está presente em boa parcela da população, que vem acometendo cada vez mais pessoas, e os transtornos depressivos também. Por quê? Porque isso vai estar diretamente interligado com as doenças orgânicas, as doenças biológicas, de origem biológicas propriamente ditas. Então, para a gente iniciar a nossa aula, eu convido você, então, a conhecer os tópicos que vão ser apresentados ao longo do nosso encontro. Então, nós vamos apresentar aqui a história da psiquiatria em nível mundial. Nós vamos conhecer a história da psiquiatria no Brasil, tá? Então, como elas se relacionaram, como uma foi importante, como a história da psiquiatria a nível mundial exerceu influência sobre a história da psiquiatria no Brasil. Nós vamos conhecer aqui alguns assuntos relacionados à reforma psiquiátrica e como isso teve um impacto positivo quando a gente fala aí de atendimento ao portador de doença mental e como é desenvolvida a atenção à saúde mental na atenção básica, que vai ser o nosso foco aqui quando a gente trata principalmente da questão da desinstitucionalização, quando a gente fala aí da extinção dos hospitais psiquiátricos e dos manicômios. Antes da gente realizar, então, a gente começar a desenvolver o nosso conteúdo propriamente dito, então eu gostaria que vocês pensassem aqui comigo, a gente fizesse essa reflexão de como vem caminhando a história da saúde mental ao longo do tempo. Então, a gente observa aqui que lá no início, e há não muito tempo atrás, então isso é presente muito no nosso dia a dia ainda, a presença do estigma, do preconceito contra o portador de algum transtorno mental mais grave. Como a gente realiza aí, como a sociedade, de uma forma geral, realiza a exclusão desse indivíduo da sociedade, Então, a gente parar para pensar aqui quais são as estratégias que nós podemos utilizar, qual é o nosso enfrentamento em relação a isso, para a gente começar a enxergar esse indivíduo de uma forma, com uma empatia, e começar a compreender, então, ele de uma forma geral. A partir disso, há algum tempo, então, a gente observava a presença do estigma, que pode ainda estar presente nos dias de hoje, e ao longo do tempo a gente começou a observar aqui o reconhecimento dessa saúde mental, que existe sim uma desordem psíquica, uma desordem biológica que vai aí promover ocorrer aí o desenvolvimento dessa doença. Então, por isso que a gente precisa realizar um tratamento. E nos dias de hoje ela tem ganhado bastante relevância, frente ao mundo acelerado em que a gente vive, ao estresse contínuo que nós somos submetidos, às pressões no trabalho, na escola, na nossa própria família, as atividades diárias, quanto elas exigem de nós e como a saúde mental, então, ela vem ganhando destaque nos últimos anos, tá?
principalmente relacionado a isso, nós observamos a saúde mental como um sinônimo de bem-estar, de autocuidado nesses últimos tempos. E o autocuidado significa o quê? A gente olhar para nós mesmos e nós desenvolvermos atividades aqui de lazer que vão nos proporcionar momentos agradáveis, momentos com tempo de qualidade. Aqui a realização de exercício físico, prática de yoga, meditação também tem sido trazidos com bastante frequência. A gente consegue ter um contato aí com esse tipo de conteúdo, né? Questão da uma boa alimentação, um bom padrão de sono. Então, para a gente pensar aí como que a saúde mental, então, ela vem se desenvolvendo e como ela realmente está presente no nosso dia a dia. Então, qual que é o impacto dela em todas as nossas ações, né, em todas as nossas áreas de atuação do nosso cotidiano, como que a saúde mental ela vem ganhando destaque e ela apresenta, sim, essa relevância. Tratando, então, da história da psiquiatria, cabe ressaltar aí que nos períodos, né, desde antigamente, desde lá do período dos egípcios, vêm sido tratados em papiros, né, então foram sendo realizadas essas descobertas. O comportamento considerado anormal para o padrão da sociedade de cada época, ele sempre despertou muita curiosidade, né? E vários pesquisadores, vários autores, então, se propuseram a entender, a compreender a origem dessas desordens mentais e compreender também todo o curso da doença. Então, isso sempre chamou muito a atenção e começou a ser objeto de investigação. Depois dos egípcios, lá na Grécia Antiga, como a gente pode observar na nossa linha do tempo, nós observamos aqui que as doenças mentais elas estavam mais relacionadas a uma tradição biológica. E o que isso significa? Que a doença mental ela era associada a uma ruptura do equilíbrio interno do organismo do indivíduo. Então, ela sempre foi remetida aqui a uma causa orgânica, uma causa biológica. Com o passar do tempo, Hipócrates traz aqui a teoria da histeria, tá? Como uma forma de explicar a sintomatologia de algumas doenças, como a existência de crises convulsivas, por exemplo. Então, Hipócrates traz aqui que essa doença se desenvolve principalmente em mulheres, tá? Por conta aí, do útero. Então, a palavra hístero, né, de útero, vem aqui, então, nos trazer a origem dessa palavra histeria. Então, Hipócrates trazia, então, que as mulheres que eram privadas de relações sexuais, o útero, ele acabava sofrendo ressecamento e ele era deslocado de seu local anatômico habitual. E isso promovia, então, toda a sintomatologia da doença. Com o passar do tempo, então, essas questões orgânicas aqui propostas tanto por Hipócrates quanto aqui na Grécia Antiga, que a gente pode observar, lá na Idade Média, elas passaram a ser associadas a concepções mágico-religiosas. Ou seja, as doenças mentais, elas estavam associadas aí, elas poderiam vir como um resultado de possessões demoníacas ou até mesmo aí relacionadas a questões de bruxaria. Então, nessa época, essas pessoas elas eram julgadas pela Santa Inquisição e muitas vezes levadas à fogueira para um tratamento definitivo aí dessas ocorrências. Do final da Idade Média até meados do século XVII, os doentes mentais eram confinados a um espaço chamado comunal dos insanos. Então, como que isso era realizado, então? As pessoas consideradas anormais, elas eram escorraçadas para fora dos muros das cidades e eram confiados aos barqueiros. Então, tanto as pessoas que apresentavam um comportamento anormal, né, portadoras de doenças mentais, quanto os leprosos, então eles eram excluídos das cidades e elas permaneciam nessas embarcações, então navegando de porto em porto. Isso era realizado, então, com o objetivo, principalmente, de realizar uma limpeza social nas cidades e através, então, dessa exclusão social.
a gente percebe, então, que por muito tempo esses doentes eles eram renegados e a compreensão, então, da sua patologia não era muito clara. Em 1656, o rei Luís XIV sancionou uma lei em que indivíduos considerados libertinos, charlatões, errantes, indigentes, mendigos, ociosos, os ladrões, dementes, alienados e insanos deveriam ser levados aqui à reclusão. Então, foi nessa época que começaram a surgir os hospitais para tratamento dessa população. Então, os doentes mentais, eles eram tratados da mesma forma que ladrões, que pessoas que eram excluídas da sociedade. Esses hospitais, ao contrário do que a gente imagina, eles não eram destinados a um tratamento adequado dessa parcela da população, principalmente os doentes mentais, porque o objetivo era manter essa pessoa reclusa, mais uma vez realizando uma limpeza da sociedade. Então, eles eram alocados todos no mesmo espaço e eram mantidos lá, muitas vezes acorrentados, submetidos a violências físicas, tá? Para que eles não ficassem circulando aí entre a sociedade. A partir daí, a gente tem um princípio do que poderia vir a se tornar os manicômios, mas a gente ainda observa uma situação bastante degradante em relação ao tratamento dessas pessoas. Depois disso, a gente vai acompanhar aqui no nosso quadro que os médicos começaram a atuar nesses hospitais gerais de uma forma contínua. E isso fez com que o doente mental ele fosse reconhecido como realmente um portador de patologia orgânica, tá? Que isso não era somente fruto de um comportamento errante, de um comportamento anormal, e que essa patologia orgânica ela poderia aqui apresentar alguns efeitos psíquicos. Vejam então que nessa época já começava-se então a pensar que a doença mental, ela poderia ter, sim, uma origem orgânica, mas sim associada aqui a algumas alterações psíquicas. E isso é muito importante, então, para a história da psiquiatria. Então, para a gente começar a compreender que esses indivíduos, eles não apresentam somente aqui uma patologia de origem biológica, nós não vamos tratar somente o biológico, nós vamos tratar esse indivíduo como um todo. A partir disso, então, o médico Philippe Pinel, em 1793, assumiu o Hospital Leibniz, na França, e substituiu os asilos por manicômios, destinados somente aos doentes mentais. Então, Pinel, ele apresenta um marco muito importante durante a evolução da psiquiatria, de uma forma geral, porque ele começou, então, a se preocupar com o tratamento exclusivo dos doentes mentais. Então, ao invés deles serem incluídos, né, serem alocados em um hospital, por exemplo, junto com outras pessoas que não necessariamente eram doentes mentais, então Pinel pensou em trazer esses doentes para realizar um acompanhamento mais de perto e começar a pensar num tratamento adequado, né? Então, de uma forma de resolver essa sintomatologia que a pessoa vinha apresentando. Então, Pinel foi aí um marco, precedeu a Revolução Psiquiátrica. Ele, inclusive, participou da Revolução Psiquiátrica, por isso que a gente aí considera a sua importância. Além disso, Pinel ainda é muito citado ainda nos dias de hoje, então, até muitas vezes, quando a gente vai citar uma pessoa que é doente mental, a gente acaba falando que ela é Pinel, por conta, então, dessa referência ao médico Philippe Pinel. A Revolução Psiquiátrica, ela veio apresentando aí um marco bastante importante, então foi a partir daí que as ações em saúde mental, elas passaram a ser reestruturadas, passaram a ser organizadas e ter um olhar diferenciado, então, para o atendimento a esse tipo de comorbidade. Então, a gente vai observar lá que, juntamente com o período da Revolução Francesa, que ocorreu no período de 1789 a 1799, o Pinel publicou em 1801, né, um pouco depois desse período, o Tratado Médico-Filosófico sobre a Alienação ou a Mania, em que ele descreveu uma nova especialidade, a psiquiatria. Então, a psiquiatria, então, ela teve origem aí com
Felipe Pinel. Por que é importante a gente ressaltar aqui que o período dessa Revolução Francesa coincidir com a Revolução Psiquiátrica? Porque a Revolução Francesa pregava aí o iluminismo francês e vinha aqui em defesa dos direitos humanos, como a igualdade, a fraternidade e a liberdade. E Pinel, então, ele trazia esses conceitos aí durante o desenvolvimento da sua prática clínica. Além disso, ele defendia um tratamento moral ou uma terapia moral, buscando que o tratamento no manicômio fosse voltado à reeducação do alienado, tá? É importante a gente ressaltar que o termo moral na época era entendido como emocional ou psicológico e não como um código de conduta propriamente dito. Pinel, ele teve, então, a sua importância em relação ao tratamento específico desses doentes mentais, então ele começou a introduzir o que a gente chamaria de manicômio, mais posteriormente. Mas vale ressaltar também que, ainda no princípio, as doenças mentais ainda não eram muito bem compreendidas. Então, apesar de toda essa revolução que o Pinel trouxe, essas mudanças de paradigmas, a construção, então, da psiquiatria ela ainda estava engatinhando, né? Como a gente pode dizer. Por quê? Porque o Pinel, ele considerava que o tratamento do doente mental, então, ele estava relacionado a uma mudança de comportamento desse indivíduo. Então, o tratamento consistia basicamente em fazer com que aquele indivíduo se comportasse no mesmo padrão que era exigido pela sociedade naquele período. Então, muitas vezes as causas orgânicas psiquiátricas, elas não eram consideradas. Então, apesar dele trazer aí conceitos, né, de fazer esse tratamento realizado com firmeza, porém com gentileza, eles acabam ficando aí um pouco desencontrados, porque era exigido, então, era esperado um determinado comportamento desse indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ele não estava recebendo o tratamento adequado. Então, como que ele ia ter essa mudança de comportamento? Como que ele ia agir como uma pessoa que não tivesse doença mental se ele não estava recebendo um tratamento adequado, né? Tanto na questão biológica quanto na questão psiquiátrica. Então, ao longo do tempo, esses manicômios, então, esses hospitais pregados aí, defendidos pelo Pinel, eles começaram a apresentar um aumento da demanda, então, as condições que esses pacientes eram submetidos começaram a se precarizar, tá? E isso, então, culminou aí numa situação bastante complicada aí que a gente pode observar, então, que veio ao encontro aí de outras frentes, outros autores que vêm trazendo, então, a respeito da saúde mental. Então, a gente pode ver lá no quadro que, ao mesmo tempo, então, né, que na França ocorriam essas mudanças, na Alemanha, no século XIX, o Emil Kraepelin procurou identificar alguns aspectos essenciais para diagnosticar os transtornos mentais e gerou uma nosologia com base no curso natural da doença. Pensando aqui que a palavra nosografia vai remeter a uma representação escrita, a uma exposição, descrição ou classificação das doenças. Então, outro marco bastante importante na psiquiatria foi realizado pelo Emil Kraepelin. E ele, então, observou que as psicoses, as manias, as pessoas que apresentavam aí transtornos mentais, muitas vezes elas apresentavam um padrão de comportamento. Então, Emil Kraepelin pensou, né, então, ao realizar um estudo sobre a ocorrência dessas doenças, ele pensou, então, em uma forma para classificar esses tipos de patologias, para, então, facilitar, promover aí uma melhora no tratamento. Então, se a pessoa apresenta determinado comportamento, né, as séries de comportamentos, eu posso classificar de uma forma, né, com determinado transtorno. Quando ela apresenta outros tipos de sintomatologia, aí, assim, eu posso classificar como outro tipo de transtorno. E, dessa forma, eu vou conseguindo conduzir esse tratamento de uma forma mais adequada. Então, atendendo realmente às necessidades daquele indivíduo. Então, isso foi muito importante para a organização e sistematização, então, dessas doenças aí relacionadas à psiquiatria.
Outro marco bastante importante foi o Carl Jaspers, como a gente pode ver lá no nosso quadro. E ele escreveu o livro Psicopatologia e traz uma reflexão sobre a abordagem dos transtornos psíquicos com o uso de metodologia sistemática. Estabeleceu, então, as diferenças entre as conexões de compreensão e explicação no curso da doença. Então, Carl Jaspers, ele continua aí na linha do Emil Kraepelin, e ele também traz aí essa necessidade da gente conseguir realizar essa metodologia sistematizada para conseguir realizar e compreender a origem, né, dessas doenças mentais e como que a gente vai realizar a sua abordagem de uma forma adequada. No século XX, nós tivemos aqui um desenvolvimento importante da psicofarmacologia, que foi uma revolução nos tratamentos dos doentes mentais. Então, nesse período, muitas vezes os fármacos utilizados, eles eram descobertos de forma acidental. Então, observava-se que os pacientes com determinados transtornos, quando utilizavam certos medicamentos, eles apresentavam uma melhora aí do seu padrão de sintomatologia. Porém, isso aqui foi muito positivo, mas de uma certa forma fez com que a preocupação com as desordens psicológicas elas fossem deixadas de lado, porque o tratamento era realizado de uma forma medicamentosa. Então, pensava-se que, né, foi enfatizado que a utilização desses fármacos eles eram suficientes para realizar um tratamento adequado dessas pessoas. Logo depois, nós podemos observar que o surgimento da psicanálise do Sigmund Freud, que procurou estudar as estruturas da mente e o papel dos processos do inconsciente como aí, precursores da doença mental. Nós tivemos também aqui o desenvolvimento do behaviorismo com o Watson e o Skinner, então, que propuseram aqui, estudaram a aprendizagem de comportamentos e o desenvolvimento de comportamentos patológicos a partir, então, dessa aprendizagem. Então, nesse momento, a gente observa aqui o retorno, né, da compreensão dos fatores psíquicos e psicológicos. Ao mesmo tempo, então, ainda no século XX, a gente observou aqui, então, o surgimento de algumas técnicas psicocirúrgicas, como a lobotomia, que ganhou bastante destaque, mas que na década de 1950 já apresentou aí um declínio devido a algumas objeções éticas. É importante a gente ressaltar aqui que a lobotomia, assim como outros procedimentos considerados aí bastante bizarros, eles foram utilizados por bastante tempo, eles permeiam a história da psiquiatria, então a gente consegue identificar isso muitas vezes em séries, em filmes, como eram realizados esses tratamentos, então, do doente mental. Então, a gente tinha, então, a terapia elétrica. Muitas vezes os pacientes eles eram colocados em camisa de força e submergidos em água fria, porque imaginavam-se que isso poderia trazer a cura para esses transtornos mentais. E a lobotomia, então, que era um verdadeiro instrumento de tortura, né? Então, imaginava-se que, realizando a desconexão do lobo frontal com o restante do cérebro, eles obtinham aí, o controle da doença. O que muitas vezes ocorria porque a pessoa perdia totalmente a sua personalidade, se transformava numa pessoa apática, ou muitas vezes acabava piorando aí o quadro sintomático. Pensando aí que esses tipos de tratamento, eles eram considerados adequados para a época, que traziam benefícios, mas muitas vezes traziam ainda mais traumas para esse indivíduo e acabava ainda piorando ainda mais essa sua condição psicopatológica. Então, vários estudos foram realizados posteriormente, informando, né, trazendo que esse tipo de tratamento ele realmente não tinha efetividade nenhuma. A psiquiatria no Brasil, ela apresentou algumas características bastante similares ao que a gente observou a nível mundial. Então,
no começo a gente observa aí uma negação, uma abnegação desses indivíduos, depois eles passaram a ser institucionalizados e mais atualmente, então, vem sido trazidas essas concepções aí de extinção dos manicômios para que essa pessoa, aos poucos, né, e o quanto melhor possível, ela seja reintroduzida aí ao seu convívio social, né, para garantir aí questões de autonomia e cidadania, por exemplo. Então, para a gente entender como foi desenvolvida a psiquiatria no Brasil, a gente vai observar lá no período colonial que a assistência médica ela era precária e majoritariamente realizada por curandeiros. Então, a saúde, de uma forma geral, ela não tinha essa assistência adequada. Os médicos, cirurgiões e barbeiros licenciados só eram encontrados nos grandes centros, nos centros urbanos, e os serviços eram bastante caros. Até o século XIX não tinha assistência específica aos doentes mentais. Então, muitas vezes, quem possuía maiores bens, né, que era considerado rico, ele acabava ficando isolado na sua própria casa, enquanto que a minoria, né, ou as pessoas mais pobres, elas ficavam perambulando pelas ruas, ou então elas eram colocadas nos porões das Santas Casas de Misericórdia. Então, a gente observa mais uma vez esse movimento aí de exclusão social e negação mesmo da importância e da ocorrência desse tipo de situação, né, dos transtornos mentais. Em 1808, houve a vinda da corte portuguesa para o Brasil e trazendo, então, a necessidade de estruturação da saúde por questões socioeconômicas mesmo. Passou, então, a ter uma atuação médica, alguns médicos começaram a atuar no Brasil, começaram-se a formar, então, as escolas de medicina. Em 1841, Dom Pedro II assinou o decreto de fundação do primeiro hospício brasileiro, que foi inaugurado em 1852. Aí sim a gente começa a ver esse movimento de hospitalização desses indivíduos. Só que já em 1890, o hospício de Dom Pedro II foi desanexado da Santa Casa de Misericórdia e passou a ser chamado de Hospício Nacional dos Alienados. E no início do século XX, a gente observa aí uma decadência desse Hospício Nacional de Alienados, com o predomínio da doutrina organicista e o desenvolvimento da anatomia patológica. Então, com a criação desse Hospício Nacional de Alienados, começaram então a surgir um aumento na demanda e, consequentemente, né, a questão da infraestrutura acabou não acompanhando esse tipo de atendimento. Então, os pacientes eram submetidos a situações desumanas, não tinham onde dormir, mal se alimentavam, as condições de higiene também elas não eram acessíveis a essa parcela da população. Então, mais uma vez a gente observa aí que o foco realmente não era o tratamento da causa desses tipos de transtorno. Tá? E ainda nessa época, os transtornos mentais ainda estavam muito relacionados à questão orgânica, a causas, né, biológicas. Então, a questão aí do psíquico e do psicológico da pessoa muitas vezes não era considerado. Depois disso, a gente vai acompanhar lá no quadro que surgiram as colônias de alienados. Elas foram inauguradas em 1890, no Rio de Janeiro, e surgiram após algumas mudanças de concepções sobre as causas da loucura e a partir de decorrentes críticas ao modelo fechado dos hospícios. Essas colônias, elas surgiram, então, a partir da crescente denúncia das condições, então, que esses indivíduos eram submetidos no hospital, né, no manicômio. Elas surgiram, então, como uma alternativa, mas o surgimento dessas colônias agrícolas não fez com que fossem extinguidas os hospitais. Então, esse movimento aconteceu aí de forma concomitante. Na época, ainda acreditava-se que os transtornos mentais, eles surgiam decorrente ao ócio. Então, esses indivíduos, eles eram colocados para trabalhar na lavoura e também com isso fazia com que custeasse, então, a sua hospedagem, o que acabava aí
beneficiando seus familiares. Então, os familiares eles pagavam para os indivíduos serem colocados, né, serem institucionalizados nesse local. Então, uma forma de custeio, então, era fazer com que esses indivíduos eles trabalhassem. Então, mais uma vez, a gente observa aí o isolamento social dessas pessoas. E também cabe destacar aqui que desde os transtornos graves até os transtornos leves, eles eram todos alocados nesse mesmo espaço, o que dificultava um pouco aí essa assistência individualizada que a gente tanto preconiza nos dias de hoje. Ainda na história da psiquiatria do Brasil, a gente pode observar, lá no nosso quadro, que a reforma psiquiátrica ela surgiu a partir da influência da reforma psiquiátrica italiana, que foi impulsionada pelo médico italiano Franco Basaglia, que vem propondo, então, a desinstitucionalização como uma proposta aí ao tratamento desses indivíduos. A reforma psiquiátrica no Brasil teve início no fim da década de 1970, e em 1987 foi concretizado o movimento da luta antimanicomial, então impulsionada principalmente pelos profissionais da área da saúde que observavam então as situações precárias, né, e até mesmo de violência e de desumanização em que eram submetidos esses indivíduos. Em 1989 surgiu o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que propôs a extinção dos manicômios e a oficialização da assistência psiquiátrica comunitária no Brasil. Então, teve início esse movimento aí de trazer esses indivíduos, retirar de um ambiente fechado, hospitalizado, para que ele começasse, então, a participar de locais comunitários abertos, para que ele voltasse, então, ter a sua reinserção na comunidade à medida em que ele recebia aí esses tratamentos psiquiátricos. Então, isso foi bastante determinante para a gente, para o desenvolvimento da atenção à saúde mental que nós temos aí nos dias de hoje. A nossa situação problema é relacionada, então, ao surgimento da psiquiatria e a sua evolução. Na nossa situação problema, a Aline acompanha uma equipe de saúde da família em uma visita domiciliar. E quando ela realiza essa visita domiciliar, ela conhece Pedro, que é um paciente com diagnóstico de esquizofrenia e que realizou seu tratamento por muitos anos, a medicalização e internações. Devido aos longos períodos de internações, o Pedro acabou evoluindo aí com um déficit em atividades da vida diária, como tomar banho, interagir com os vizinhos, frequentar lugares públicos, por exemplo. E diante desse quadro aqui, o que a gente pode destacar, né? O que é importante? Então surge aí o questionamento. Como as pessoas com doença mental foram tratadas ao longo da história e como a doença mental ela era compreendida até esse momento. Então, para a gente retomar, então, os conceitos que foram trabalhados até agora, o modelo de atenção em saúde era predominantemente asilar, enfocando o isolamento e a medicalização, sem essa preocupação com a reabilitação psicossocial. Tá? Então, pensando aqui que esse tratamento, essa forma de tratamento ambulatorial e comunitária, ela surgiu mais recentemente. O hospital, então, ele era visto como o único tratamento dos transtornos mentais que existiam até aquele momento. Com isso, foram surgindo o sucateamento das estruturas dos grandes hospitais, a questão da superlotação veio trazendo esse tipo de problematização. E as condições insalubres em que esses indivíduos eram submetidos forçaram a criação de um novo modelo de atenção em saúde mental. Com isso, né, como uma tentativa, né, uma estratégia alternativa, surgiram as colônias agrícolas que foram criadas no Brasil e mantiveram a cultura de isolamento. Então, apesar de tentar fazer com que tivesse de certa forma, uma desinstitucionalização, ainda a gente observava aqui essa cultura do isolamento do portador do transtorno mental. A criação dos CAPs, então, atualmente, buscou a extinção do modelo manicomial
e isso foi bastante determinante aí para que a gente tivesse a reinserção desse indivíduo na sociedade, para que ele buscasse, então, a sua autonomia e a sua cidadania. Então, todo esse processo foi, apesar de bastante difícil, né, algumas coisas que foram vivenciadas, todos esses processos que foram ocorrendo, então, eles culminaram na criação dos CAPs, que hoje têm sido implementados aí como modelo de atenção ao portador de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais. Então, nesse momento de interação, eu deixo um questionamento para você. Então, como que você via a saúde mental? Qual que eram as suas percepções em relação à saúde mental até o presente momento? Então, até a realização aí, até o surgimento dessa disciplina de saúde mental durante a sua graduação. Eu vou dar alguns minutos e a gente já retorna, então, para acompanhar aí a participação de vocês. Até logo. Então, esse questionamento é bastante importante para a gente pensar como a saúde mental, né, como o tratamento aos portadores de transtornos mentais, elas vêm sendo retratadas ainda nos dias de hoje. Então, ainda nos dias de hoje, a gente observa certos estigmas, a gente remete muito à questão da hospitalização como uma única alternativa de tratamento. Então, como é importante a gente enfatizar aí essas ações que são realizadas na atenção primária, qual a importância do CAPS, então, durante o tratamento desse indivíduo, como que os CAPS, então, eles surgiram para, de uma forma, apresentar um impacto bastante positivo no tratamento desses portadores aí de transtornos mentais. Então, para a gente pensar um pouco, né, como a gente ainda tem certos preconceitos e como a gente, enquanto profissional da saúde, vai trabalhar para que essas barreiras elas sejam quebradas. Frente, então, ao atendimento ao portador de transtorno mental, né, frente a todas essas questões que foram trazidas, né, ao longo da história da psiquiatria, tanto a nível mundial, tanto a nível nacional, a gente pensar aí na importância da atenção primária no atendimento aí a esses transtornos. Então, a gente vai compreender nesse bloco como que esses serviços eles estão integrados e como que eles surgiram aí, quais foram as políticas públicas que deram origem a esse tipo de atendimento. Então, a gente vai observar que a atenção primária, a atenção básica,
ela vai buscar a promoção e proteção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Tá? Então, aqui a gente vai pensar na questão da prevenção dessas doenças mentais, como que a gente pode agir enquanto educação em saúde, enquanto contato direto com esses usuários, como que a gente vai promover aí uma melhoria no estado de saúde mental dos nossos pacientes como um todo, a realização de um diagnóstico precoce, também vai ser determinante para um sucesso aí nesse tratamento, um tratamento adequado, seja medicamentoso, seja por meio da psicologia, realização de oficinas de terapia ocupacional, entre outros. A reabilitação desse indivíduo, então, portadores aí de transtornos leves, por exemplo, então, como que eles podem ser conduzidos aí para reabilitação dessa sua condição. A questão da redução de danos está mais relacionada aí aos dependentes químicos, que eles não conseguem, então, deixar de fazer uso desse tipo de psicoativos, mas como que mesmo assim, né, mesmo frente a esse cenário, como que a gente pode desenvolver, então, uma política de redução de danos e também a manutenção da saúde como um todo. A atenção primária à saúde, ela vai ser responsável por oferecer à população os cuidados para os seus problemas de saúde mais prevalentes. Então, junto aí com a epidemiologia dessas doenças, a gente consegue realizar um levantamento das doenças mais prevalentes e realizar, então, todas essas ações aqui propostas frente a esse cenário que a gente vem observando. A Política Nacional da Atenção Básica surgiu, então, em outubro de 2011, a partir da Portaria 2488, e ela foi determinante aí quando a gente trata das diretrizes e normas para a organização da atenção básica. Uma forma, então, da gente desenvolver essa Política Nacional de Atenção Básica, então, é a estratégia da saúde da família. Então, a estratégia da saúde da família surge como uma prática realizada na atenção básica e ela visa principalmente a atuação a partir do contexto familiar, a continuidade do cuidado e essa organização em rede. Então, como que os serviços eles vão se relacionar no atendimento aí de referência e contra-referência, buscando a integralidade do atendimento desse indivíduo. A normatização do atendimento à saúde mental no SUS, então a gente trata aqui especificamente da saúde mental, ela vem surgindo então a partir de várias portarias e leis, e a mais importante para a gente é a Lei 10.216 do ano de 2001. Então é um marco legislativo aqui na questão do atendimento à saúde mental, porque ela visa garantir aos portadores de transtorno mental um acesso e proteção contra o abuso e exploração. Então, a gente tem aqui a garantia dos direitos desses indivíduos ao acesso ao tratamento e também realizar a proteção desses indivíduos aqui contra diversos tipos de tratamentos incoerentes, abusos físicos, abusos mentais. Então, a gente tem aqui a garantia e a proteção desses indivíduos. Destacamos também a portaria número 224 do ano de 1992, que foi importante para a normatização do atendimento à saúde mental no SUS. Então, a partir disso, o SUS passou a implementar, dentre as suas políticas, aí, teve esse olhar voltado para a atenção à saúde mental. E a portaria 336 de 2002 vem definir e estabelecer as diretrizes para o funcionamento do CAPS. Então, isso aqui também é um marco bastante importante na história da psiquiatria e dessas políticas públicas. Vale destacar que as unidades básicas de saúde, os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, são serviços preferenciais para o atendimento a essa parcela aí da população e vão ser substitutivos e não hospitalares, né, da rede de atenção à saúde mental. Então, tanto as unidades básicas de saúde como os CAPs, eles vão se constituir como porta de entrada para o atendimento à população aí que sofre algum
tipo de transtorno mental, seja um transtorno leve, moderado, grave, as emergências psiquiátricas também. E eles vêm, então, trazer essa alternativa aí ao modelo de hospitalização. Então, cada vez mais a gente observa uma extinção desses tipos de hospitais psiquiátricos. A internação de longa permanência, ela não é mais preconizada, né, como um tratamento a esses indivíduos, porque ele deve ser realizado aí de uma forma comunitária e aberta, né? Então, esse indivíduo, muitas vezes, ele tem o seu tratamento realizado no período diurno, no CAPS, e à noite, então, ele volta para o convívio familiar para a gente garantir, então, a inserção desse indivíduo na sociedade. Além disso, lá na atenção primária, a gente vai observar, aqui no slide, que vão ser realizadas ações ampliadas de atenção em saúde mental, que vão aumentar a autonomia do usuário de serviço de saúde, da sua família e também da comunidade. Então, pensando aqui também que além de oferecer o suporte a esse indivíduo, a gente vai oferecer um suporte aos seus familiares também. O serviço de saúde, que vai ser aberto e comunitário, como eu havia comentado, do Sistema Único de Saúde, vai ser destinado a promover uma atenção em saúde mental humanizada e inclusiva. E conforme a região em que a gente vive, a gente pode encontrar aqui algumas nomenclaturas específicas. Então, como o CAPS, a gente pode ter o Centro de Referência em Saúde Mental, o CERSAM, e o Núcleo de Atenção Psicossocial, que é o NAPS. Então, em algumas regiões do país, a gente pode ter essa alteração aí de nomenclatura, mas o objetivo vai ser sempre o mesmo. Então, realizar esse atendimento comunitário e aberto para garantir, então, essa continuidade no cuidado e trazer, então, uma melhoria nas ações que forem implementadas. Tá? Então, mais uma vez, garantida a autonomia, a individualidade desse indivíduo, né? E também a sua reinserção na comunidade. Nesse bloco, nós vamos abordar, então, a questão do CAPS, né? Então, como eles surgiram, qual é o objetivo, quais ações são realizadas dentro do CAPS, a partir, então, de um atendimento realizado por uma equipe multiprofissional. Então, o CAPS conta com médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, e todos eles vão trabalhar em conjunto a fim de estabelecer um planejamento terapêutico para esse paciente, que sempre vai ser realizado de uma forma individualizada. Então, vão ser observadas as necessidades, as características daquele indivíduo, para que se possa, então, ser implementado um tratamento que seja personalizado. Então, todas essas ações elas vão ser realizadas de uma forma conjunta pela equipe multidisciplinar, também visando a integralidade desse atendimento. Então, como definição do CAPS, a gente vai ver aqui que nada mais é do que um serviço de referência para transtornos mentais graves e persistentes, com necessidade de cuidados intensivos ou reinserção psicossocial, que estejam além das possibilidades de intervenção da Estratégia da Saúde da Família e do NASF. Então, qual vai ser o foco principal aqui do CAPS? Né? Por ser um serviço especializado, então a gente vai direcionar os casos de transtornos mentais que sejam mais graves. Transtornos leves, como transtornos de ansiedade, quadros depressivos, dependendo do tipo do quadro depressivo, né? Então, eles conseguem ser atendidos aqui, serem acompanhados pelas equipes de estratégia da saúde da família, com o apoio do NASF, que conta aqui também com uma equipe multidisciplinar, que vai trabalhar de uma forma conjunta também visando o bem-estar desse indivíduo. As funções do CAPS, elas vão ser coordenadas de forma a realizar um acompanhamento clínico e uma reinserção social desses usuários. E então, as funções específicas vão contemplar aqui um atendimento em regime de atenção diária, né? Então, como eu havia comentado, esses pacientes, eles são encaminhados, né? Eles têm esse atendimento no período diurno, no CAPS, e no período noturno, então, eles voltam para suas casas, né? Ao final do dia, eles voltam para suas casas para manter aí o convívio social com seus familiares.
Vai promover projetos terapêuticos personalizados, então o planejamento terapêutico ele vai ser individualizado, pensando aí nas necessidades de cada indivíduo. Dá suporte, supervisão e atenção na rede básica. Então, os casos que surgirem, né, como demanda espontânea nas unidades básicas de saúde e que não conseguirem dar continuidade, então, quando eles não tiverem o suporte necessário para realizar esse atendimento, então o CAPS surge aí para dar continuidade nesse atendimento ou então, de uma forma geral, realizar esse suporte aí às unidades básicas de saúde. Além disso, vai promover a inserção social desses usuários por meio de algumas atividades específicas que vão ser realizadas. Vão regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de seu território. Ou seja, a população que está descrita em todo aquele território que abrange o CAPS, então elas podem procurar diretamente o serviço para receber essa assistência. O CAPS, além disso, vai coordenar junto com o gestor as unidades hospitalares psiquiátricas. Muitas vezes, então, a gente conta com leitos de enfermaria em alguns hospitais que vão realizar aí o atendimento às emergências, principalmente. Então, esse paciente, essas enfermarias, elas visam estabilizar o quadro e assim que resolvida aquela situação, o indivíduo ele é encaminhado para o CAPS para dar uma continuidade no seu atendimento. E o CAPS também é responsável por manter atualizada a listagem de pacientes na região. Então, é realizado um levantamento dos principais transtornos mentais que existem naquela região, para também ser realizado um plano de ação. Os recursos terapêuticos disponíveis no CAPS, né? Então, frente às funções em que ele realiza. Então, como que ele vai atuar junto ao usuário? Primeiramente, realizar um tratamento medicamentoso, então observar a aderência ao uso desses medicamentos, oferecer um suporte aos familiares caso essa adesão ao medicamento ela apresente aí certas dificuldades pela própria condição psíquica desse indivíduo ou por fatores que estejam envolvidos como abuso de droga e álcool. Então, todos esses aspectos aqui vão ser acompanhados para a gente garantir aí que esse paciente receba o medicamento de uma forma adequada. Atendimento a grupo de familiares, então o CAPS também vai oferecer esse suporte às famílias. Realização de orientação, tanto individual ou em grupo. Então, podem ser com certa frequência. Então, são escolhidos alguns temas para debate, tá? Para que sejam trazidas aí algumas questões, como uma forma também de realizar uma educação em saúde. É realizado o atendimento psicoterápico lá nas unidades do CAPS. São desenvolvidas também atividades comunitárias e de suporte social. Então, alguns projetos de inserção no trabalho, residências terapêuticas, encaminhamento para entrada na rede de ensino, obtenção de documentos. Então, todos esses aspectos vão ser trabalhados junto com o CAPS também. Podem ser realizadas as oficinas culturais, então, por meio de arte, artesanato, música, teatro. Então, como que a gente vai desenvolver algumas habilidades, como que a gente vai fazer com que esse indivíduo ele se sinta reinserido na sociedade. Então, as oficinas culturais, elas vêm como uma ferramenta também de auxílio. As visitas domiciliares também são importantes, principalmente nos pacientes que não retornam às consultas e não estão realizando o tratamento de uma forma adequada. E a desintoxicação ambulatorial voltada principalmente ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, é realizado o tratamento da intoxicação e também da abstinência nesses casos. Conforme a região em que o CAPS está inserido, ele sofre algumas classificações. A primeira delas, então, a gente pode organizar os serviços em CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3. O CAPS 1 vai realizar o atendimento das pessoas com transtornos mentais graves e persistentes ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. E vai abranger aí o atendimento a todas as faixas etárias. É um serviço de atenção à saúde mental em municípios com uma população de 20 até 70 mil habitantes.
No CAPS 2, então, vão ser realizados esses mesmos atendimentos, mas ele vai estar indicado aí para municípios com uma população acima de 70 mil habitantes. Então, o que vai mudar? O número de profissionais que vão estar disponíveis, né, que são contratados para realizar esse tipo de atendimento. Então, quanto maior aqui a população que vai estar adscrita a esse território, maiores números de profissionais são necessários para realizar esse atendimento, então, de uma forma adequada. Já o CAPS 3, ele também vai realizar esse atendimento a transtornos mentais graves e persistentes, que vai trabalhar também essa questão do abuso de drogas ilícitas. Além disso, ele vai oferecer uma retaguarda clínica e um acolhimento noturno a outros serviços. Então, ele vai atuar por 24 horas, pode contar até com 5 leitos de observação. Então, além do hospital dia, ele vai, então, realizar esse atendimento noturno, principalmente quando tiver casos de surtos e emergências psiquiátricas. Vai ser indicado, então, uma população acima de 200 mil habitantes. Outra classificação do CAPS, então, nós temos o CAPS AD, CAPS AD3 e o CAPS I. O CAPS AD ele vai ser específico para o atendimento aos usuários, né, de todas as faixas etárias, com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Vai ser um serviço de atenção à saúde mental aberto e também de caráter comunitário, assim como os outros CAPs, e vai estar indicado aí para municípios ou regiões com uma população entre 70 a 200 mil habitantes. O CAPS AD também vai realizar o mesmo atendimento aqui, o CAPS AD3 vai realizar o mesmo atendimento que o CAPS AD, e vai contar aí com até 12 leitos para observação e monitoramento, também com funcionamento aí de 24 horas. Vai ser indicado para municípios ou regiões com uma população acima de 200 mil habitantes. E o CAPS I vai atender especificamente as crianças, então é um serviço especializado para atender essa faixa etária, então entre crianças, adolescentes e jovens até 25 anos, que apresentem aí qualquer tipo de transtorno mental grave, ou ainda que fazem uso de drogas. Então, ele é indicado para quando a gente tem uma população acima de 200 mil habitantes. Então, na atenção básica, além, né, das unidades de estratégia da saúde da família, do NASF, a gente conta aí com todas essas classificações do CAPS. É importante que a gente conheça a região em que a gente vai trabalhar, em que a gente mora, tá? Então, busque saber no seu município quais são os tipos de atendimento à saúde mental que vocês têm disponíveis, se é um CAPS 1, um CAPS 2, um CAPS 3, como é realizado o funcionamento, tá? Para que a gente aí conheça como é realizado, então, o atendimento ao indivíduo com transtorno mental na região em que a gente vive, né? Eu acho que isso é bastante importante, principalmente quando a gente já atua na área, para a gente conhecer aí toda essa rede de atenção que a gente pode realizar o encaminhamento dos nossos pacientes, caso a gente venha receber algum atendimento dessa especialidade. Nós trouxemos o CAPS como um centro, né, especializado em realizar esse atendimento aos transtornos mais graves, então, seja esquizofrenia, transtorno bipolar, então, transtornos mais graves, então, que exijam um acompanhamento mais próximo e que aí não apresentam, né, uma melhora significativa, mesmo com a terapia medicamentosa, mesmo com todos os equipamentos que a gente dispõe aí na atenção básica. E agora nós vamos abordar, então, a questão aí da importância das unidades de estratégia da saúde da família e o NASF como um apoio matricial. Então, como que essas atividades são desenvolvidas? A gente vai ver, então, que a saúde mental na atenção básica, ela é desenvolvida de uma forma para que haja um manejo adequado da saúde mental na atenção básica. As equipes de saúde da família vão receber um suporte denominado apoio matricial, realizado pelos núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASF. O que significa isso para nós, né? Então, o que isso quer dizer?
Então, a gente entende aqui que as equipes de saúde da família vão ser compostas por profissionais da área da saúde, mas que sejam generalistas. Então, quando a gente se depara aí com uma ocorrência de um transtorno mental, é necessário que profissionais especializados, eles atuem para oferecer um suporte a esse tratamento. Então, os profissionais da ESF junto com o NASF, então eles vão discutir esses casos clínicos com o objetivo então de fomentar e de desenvolver um plano terapêutico que seja adequado às necessidades daquele indivíduo. Então, pensando aqui que o NASF também vai ser composto por uma equipe multiprofissional, também de terapeuta ocupacional, fisioterapia, nutrição, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. Então, aqui o NASF vem para dar um suporte aqui às equipes ESF, que sozinhas, muitas vezes, não dão conta de atender essas especificidades dos transtornos mentais. Lembrando aqui que o NASF surgiu a partir da portaria 154 do ano de 2008, então ele vem com o objetivo de fomentar uma reestruturação do processo de trabalho em saúde. Então, a gente vem aí ver o NASF como realmente um apoio às unidades de estratégia da saúde da família para aprimorar aí o tratamento e as condições de saúde dessa população. Em 2017, com a portaria 2436, então surgiram os núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica, que é o NASF-AB. Então, ele surge aí com uma nova versão para atender as atualizações da Política Nacional de Atenção Básica. O NASF-AB, então, ele vem como uma estratégia, como um apoio, ampliação e aperfeiçoamento da atenção e gestão da saúde mental na atenção básica. E os seus objetivos, então, estão mudar as atitudes e a atuação dos profissionais da estratégia da saúde da família. Então, ele vem com esse olhar mais especializado, então, volta-se, então, aos transtornos mentais de uma forma mais específica. Vão atuar em ações intersetoriais e interdisciplinares. Então, a todo momento, esses profissionais eles vão atuar de uma forma conjunta. Promover a humanização de serviços, proporcionar uma educação permanente. Então, a questão da capacitação desses profissionais, ela vai ser de extrema relevância para que a gente consiga conduzir de uma forma adequada esses casos. Promover a integralidade da atenção. Então, todos os aspectos desse indivíduo, eles merecem atenção, eles devem ser avaliados e levados em consideração no momento, então, que for elaborado esse projeto terapêutico para o indivíduo, além de organizar territorialmente os serviços de saúde. Então, o NASF-AB, ele vem como uma estratégia aí também de organizar esse tipo de atendimento. Ainda vai auxiliar na identificação das necessidades da população adscrita, por ter realmente esse olhar mais especializado, realizar o acolhimento das pessoas que necessitam de cuidados imediatos. Além disso, realizar o planejamento e aplicação de técnicas de cuidado em saúde mental, participar da discussão e da gestão dos casos que estão presentes ali naquele determinado território e como eles vão ser conduzidos, realizar uma abordagem individual e familiar, com atenção no cuidado e domiciliar, um cuidado domiciliar quando for necessário. Realizar as ações integradas e intersetoriais, então quando for observada essa necessidade, esse indivíduo ele pode sofrer um encaminhamento aí para outros serviços, como o CAPS, por exemplo. Desenvolver as atividades de promoção à saúde, como os encontros nas unidades básicas de saúde, grupos de caminhada, a questão mesmo da educação em saúde. Então, buscando sempre aí desenvolver essa saúde mental como um todo, né? Então, a gente não vai tratar esse indivíduo somente aqui a questão
biológica. Então, a gente não vai tratar um indivíduo portador de diabetes mellitus, a gente não vai tratar só diabetes. Então, vamos buscar algumas questões que estão envolvidas aí na saúde mental desse indivíduo, desse paciente, que possa interferir na continuidade do seu tratamento em relação a diabetes mellitus, por exemplo. Como que a saúde mental ela vai interferir aí nesse tratamento medicamentoso de doenças orgânicas, né, consideradas biológicas? E também vai planejar e desenvolver ações de educação permanente. Então, vejam que é muito importante, né? Então, a gente realizar esse contato, né? A atuação diretamente com esse usuário, conhecer a realidade em que ele vive, conhecer as doenças, as comorbidades que ele apresenta, né? Sejam em transtornos leves, sejam em transtornos mentais mais graves. Quando for o caso, realizar, então, esse encaminhamento, atuar, então, de uma forma intersetorial, né? Com os demais serviços. E, então, garantir aí a integralidade desse cuidado. Então, o NASF-AB, ele vem, então, com essa estratégia da gente fomentar, então, ainda mais a humanização e a integralidade do cuidado a esse paciente. Nessa situação problema, a gente tem aqui a questão da articulação do CAPS com os serviços do NASF-AB e como que isso vai ser realizado. A gente volta, então, com a situação problema do paciente Pedro, que, em função do longo período de internações psiquiátricas, apresentava um déficit em atividades da vida diária. E sua mãe, Dona Sebastiana, foi orientada a buscar tratamento em um CAPS. Então, o que vai ser o CAPS? Como são realizados esses atendimentos? Como que vai ser o atendimento em relação à porta de entrada desses serviços? E como o Pedro vai se beneficiar com esse modelo de atenção? Então, a partir das diversas condições que o Pedro vai apresentar, como que vão ser conduzidos esses casos, tanto em situações em que ele for buscar o CAPS e a Unidade Básica de Saúde, como também em situações de emergência. Lembrando aqui que o Pedro, ele apresenta um déficit na realização das atividades de vida diária. Isso vai ser bastante importante quando se tratar aí de um portador de transtorno mental. Então, até que ponto essa patologia está interferindo nas atividades que ele realiza no dia a dia? Então, como atividades de vida diária, a gente pode relacionar aqui as necessidades básicas que estão voltadas ao autocuidado. Então, higiene, alimentação, vestimenta, ele consegue desenvolver sozinho ou ele precisa de auxílio? Então, muitos transtornos graves, esse indivíduo ele acaba não conseguindo realizar esse autocuidado, então sendo necessário aí o apoio da sua família. Nós vamos observar também as atividades instrumentais, como elas têm sido realizadas. Esse paciente ele consegue realizar atividades domésticas, ele consegue realizar pagamentos, por exemplo, ele consegue andar de ônibus sozinho. A gente vai, então, avaliando aí a gravidade da doença mental, então, como ela está interferindo na vida desse indivíduo a partir desses questionamentos, né? A partir da observação aí desses aspectos. E nós temos aqui as atividades de vida diária consideradas mais avançadas, então, que estão mais relacionadas aqui à integração social. Então, como esse indivíduo, ele vai ter, assim, se relacionar com os demais, né? Então, é uma relação mais pacífica, esse paciente ele é mais agressivo, ele não consegue manter não tem um nível cognitivo para manter, por exemplo, uma conversa que a gente considera aí em níveis. Ele é orientado, ele é desorientado, até que ponto ele mistura a realidade com a alucinação. Então, tudo isso vai, então, interferir aí nessa questão da integração social e é mais um aspecto que a gente tem que observar. O CAPS, né, então, e as unidades de estratégia de saúde da família, elas vão ser importantes aqui tanto para o acompanhamento clínico quanto para a reinserção social desse indivíduo. Então, devem ser realizados atendimentos com acompanhamento clínico e essa reinserção social dos usuários, tanto no seu trabalho, no lazer, no exercício dos direitos civis e também no fortalecimento dos laços familiares e comunitários.
As internações manicomiais, então as internações hospitalares, elas não são mais prioridade e vão ocorrer somente em casos graves, quando o psiquiatra responsável avaliar e achar necessário, né? Então, em caso de emergências psiquiátricas, diante de surtos, então esse indivíduo ele vai ser atendido em ambiente hospitalar para ser realizada a sua estabilização, mas a continuidade desse cuidado vai ser realizado lá na atenção básica. E como é realizado, então, esse atendimento psicossocial inicial? Então, o usuário pode procurar o UBS ou o CAPS diretamente para receber esse primeiro atendimento. Então, ele chega até esse serviço com o seu cartão SUS para receber esse atendimento inicial. A equipe da UBS ou do CAPS vai fazer o acolhimento e a triagem, então essa entrevista inicial, né, para conhecer um pouco mais esse paciente. E a partir disso, a equipe multidisciplinar do CAPS ou da UBS vai avaliar as necessidades do usuário, considerando seu contexto histórico, social e psicológico. A partir disso, então, vai construir o projeto terapêutico singular. Então, vai ser um plano de cuidados desenvolvido especificamente para esse indivíduo. Então, a equipe multidisciplinar do CAPS vai ser responsável por isso e nas unidades básicas de saúde isso vai ser realizado juntamente lá com as equipes no NASF-AB. A partir desse projeto terapêutico singular, é iniciado com o acompanhamento terapêutico biopsicossocial. Então, todos esses aspectos aí das atividades diárias, elas vão ser acompanhadas durante o desenvolvimento desse projeto terapêutico. Já em situações de crise, o familiar ele pode acionar o SAMU. O SAMU vai direcionar o usuário para leitos psiquiátricos que sejam referência e o usuário vai ser acolhido e medicado para a estabilização do quadro naquele momento. Após o atendimento e estabilização, o usuário vai ser acolhido e referenciado para o CAPS. Então, mais uma vez, a questão aí dos hospitais psiquiátricos, então, passa a deixar de existir. Então, a questão da hospitalização como um tratamento aos transtornos mentais, ela não vai existir mais. Nos serviços municipais vão existir alguns hospitais que vão ser referência para o atendimento. Então, o SAMU, ele conhece toda essa rede de atendimento. Então, ele, nessas situações de crise, vai encaminhar esse paciente para esses hospitais que sejam referência. Então, esses hospitais contam com alguns leitos, né, psiquiátricos. E eles já conhecem, eles têm um protocolo específico para a realização desse atendimento, então, para a estabilização desse quadro. Então, a partir do momento que esse indivíduo, ele volta, né, ele é estabilizado, ele é realizado esse atendimento inicial, ele vai ser referenciado, então, para o CAPS. Então, é importante a gente pensar nessa rede de atenção à saúde como uma continuidade do cuidado. Então, ao mesmo tempo que nós temos o pré-hospitalar, o hospitalar, nós temos também o pós-hospitalar. Então, como esse paciente ele vai continuar sendo atendido diante aí dessas ocorrências. E aqui no momento de interação, eu gostaria de deixar para vocês algumas reflexões, né? Então, a gente, enquanto profissional da área da saúde, nós temos que, como a gente falou lá no início da nossa aula, a gente tem que se observar, a gente tem que ter essa questão do autocuidado para a gente conseguir, então, realizar um atendimento adequado a esses indivíduos também. Então, trouxe aqui algumas reflexões, então, especialmente diante de tudo que a gente tem vivido, né? A questão aí da pandemia, que trouxe uma reestruturação no trabalho, uma sobrecarga de trabalho, um estresse, então, um medo constante, né, em relação aí a contágio, a desenvolvimento da doença. A gente teme por nós mesmos, enquanto profissionais da saúde, também por nossos familiares. A gente tem aí também a questão do distanciamento social, né? Como que o isolamento em nossas casas fez com que algumas questões voltassem a surgir, né? Então, desenvolvimento de quadros de ansiedade, de quadros depressivos. Então, diante de tudo que a gente vive, né? Então, diante dessa vida estressante que a gente é submetido. Então, eu vou deixar alguns questionamentos para que a gente consiga também se compreender, para que traga mesmo algumas reflexões, para que a gente passe a pensar sobre isso e não somente ir tocando as nossas atividades, né? Para que a gente tenha, então, essa reflexão mesmo. Então,
Aqui eu trouxe alguns questionamentos, né? Então, você já parou para pensar na qualidade das suas relações interpessoais? Elas têm significado? Fazem bem a você e aos outros também? Como anda o seu equilíbrio emocional? Você tem estado mais desestabilizado, se importando com o que não te incomodava antes? Nas dificuldades pelas quais você tem passado, você compartilha a sua situação com alguém? Faz o mesmo com as suas conquistas? E como você se sente, né, ao compartilhar essas situações? Como você se sente quando você percebe que você tem essa rede de apoio? Você parou já para pensar na sua felicidade? Consegue identificar o que faz você contente e tenta ao máximo chegar lá? Então, quais são os objetivos? Quais são as suas metas de vida, né? A sua definição de felicidade? Então, muitas vezes a gente coloca algumas metas. Então, só vou ser feliz quando eu conseguir determinado emprego. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar a minha casa própria. Então, às vezes, a gente começa a colocar muitas metas para a felicidade e acaba deixando de viver o presente, de viver momentos que são importantes. Você já parou para pensar nos seus objetivos? Você identifica um propósito no seu dia a dia, na sua vida? Tá? Então, quais eram, assim, a gente volta a retomar alguns objetivos que a gente tinha antes, né? Então, sonhos, planos, isso foi deixado para trás? Você ainda está em busca desses objetivos? E aqui algumas coisas, né? Algumas reflexões para a gente cuidar da nossa mente. Então, ter mais tempo consigo mesmo e menos culto ao trabalho. A gente sabe que a questão econômica é muito importante. As taxas de desemprego, elas vêm aumentando cada vez mais. Mas é preciso a gente parar e respirar e ter o nosso tempo de qualidade conosco. Mais relações que realmente façam sentido e menos envolvimento com relações vazias e desprovidas de propósito. Relacionamentos tóxicos, pessoas que te deixam para baixo, né, e nunca te incentivam em nada. Pessoas que estão sempre cobrando você, estão sempre culpabilizando você por alguma coisa que você não fez. Tá? Isso acaba afetando também as outras áreas da nossa vida. Enxergar a tecnologia como um recurso e de tempos em tempos deixá-la de lado para assumir o controle sobre a sua própria vida. Então, muitas vezes, a gente fica dependente aí das redes sociais, de mostrar o quanto a gente é feliz, mas realmente nós estamos felizes? Nós temos tempo de qualidade para nós mesmos? Consigo realizar atividades de lazer? Eu consigo fazer o que eu gosto? Menos culto à matéria e às coisas físicas. Então, a gente deixar um pouco essa questão material, que realmente ela tem a sua importância, mas ela não é tudo na nossa vida, ela faz parte da nossa vida. Menos preocupação com objetivos que não são diretamente nossos, como o cumprimento de metas. Então, muitas vezes no trabalho a gente tem metas para cumprir, né? Nós somos sobrecarregados com isso, mas a gente vai entender que isso faz parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida de uma forma completa. E garantir o tempo para o que realmente é importante na vida. Então, aí, desenvolver atividades de lazer. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Você gosta de ler um livro, gosta de assistir um filme, uma série? Gosta de estar com a sua família, realizar um almoço de domingo? A gente sabe que algumas coisas, elas acabaram se perdendo por conta aí desse distanciamento social. Mas a gente voltar a fazer coisas que a gente realmente gosta, que nos deixam felizes. Então, essas reflexões eu gostaria de deixar aqui no final dessa aula, né, que veio com uma introdução à saúde mental, para a gente pensar, né, que a saúde mental ela não está somente presente aí nesses transtornos psíquicos. Ela não faz parte somente da vida do nosso paciente, ela faz parte da nossa vida. Né? Então, a gente precisa estar bem para conseguir, então, atender esses pacientes bem também. Né? Então, acho que a saúde mental ela vem, então, ganhando esse destaque na nossa vida de uma forma geral.
Com isso, então, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Eu me coloco à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, enviem para o seu tutor à distância. Eu vou estar disponível também no chat atividade, vocês podem encaminhar suas dúvidas, seus apontamentos. Tá? Espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento em relação à saúde mental e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!